O medo tem muitas faces. Às vezes ele espreita no escuro, outras caminham ao nosso lado, tão comum que passa despercebido. Mas existe um tipo de medo ainda mais perigoso, aquele que transforma o desespero em algo inevitável. Hoje vamos mergulhar em 3 histórias onde sobreviver talvez nunca tenha sido uma opção. Bem-vindos ao Suspensando. Há filmes que nos convidam a observar o mundo através de uma vitrine. O caçador não faz isso. Ele nos arrasta para dentro de um beco, onde a umidade das paredes e o cansaço do protagonista se tornam nossa própria realidade. Não se trata apenas de uma perseguição. O protagonista já não busca apenas resolver um crime. Em algum momento, a própria caçada passa a definir quem ele é. É fascinante observar como a justiça, quando buscada com tamanha ferocidade, deixa de ser um ideal e se torna combustível da sua existência. Ele precisa daquela busca, pois sem ela seria obrigado a encarar tudo o que já perdeu pelo caminho. À medida que a história avança, o monstro e o caçador começam a perder suas bordas. Eles se misturam. Aquele brilho frio no olhar do protagonista não pertence mais a um homem comum. Pertence a alguém que já deixou uma parte de si pelo caminho, em nome de uma justiça que ele mesmo já não consegue distinguir da própria obsessão. É um estudo de como a rotina, tão banal e tão familiar, pode esconder o mais absoluto colapso moral. Mas o desespero atravessa fronteiras. Se em O Caçador a busca já consumia o homem, em Mar Sangrento ela se torna o próprio abismo. Em The Yellow Sea, o mar não é água. É o limite intransponível que separa o homem de sua própria salvação. O filme nos joga em um labirinto urbano onde a sobrevivência é uma conta que nunca fecha. Gunan não atravessa apenas a fronteira entre a China e a Coreia. Ele atravessa uma linha de não retorno, onde a esperança de reencontrar a esposa se torna o combustível para um mergulho em um abismo de traições. A cidade de Seul, longe de ser um refúgio, torna-se uma selva de concreto onde cada esquina esconde um carrasco. Onde outros filmes buscam a redenção, na Hongding nos entrega a degradação absoluta. A violência aqui não é um evento, é a linguagem cotidiana, bruta e coreografada pelo desespero. É fascinante e devastador observar como um homem movido por uma dívida que ele mal compreende é desmantelado peça por forças que ele não pode controlar. A verdadeira tragédia não está em tudo que ele perde, mas em quão longe é forçado a ir para tentar recuperar algo que talvez já não exista. É o momento em que o instinto de preservação se torna o nosso próprio algoz. E quando a névoa da paranoia finalmente se dissipa, o que resta não é o alívio da verdade, mas a consciência cruel de que nessa jornada a fome nunca foi apenas de comida. Ela foi o vácuo deixado por tudo o que nos foi roubado. Se a luta em Mar Sangrento nos esgota o corpo, o que acontece quando o perigo abandona a carne e se instala na alma? Quando o silêncio começa a gritar mais alto que o caos? Vamos entrar agora na paranoia de rolamento. A névoa em rolamento não serve apenas para esconder a paisagem. Ela serve para camuflar aquilo que cada personagem, em sua paranoia, decide acreditar. A realidade aqui não é o que vemos, mas o que suspeitamos na penumbra. As respostas fogem constantemente, o silêncio se torna ensurdecedor e a dúvida envenena cada tentativa desesperada de proteção. Quando o inimigo deixa de ser uma ameaça física e passa a habitar a desconfiança, a luta deixa de ser simplesmente pela vida de quem se ama. Ela se transforma em uma guerra brutal contra a própria sanidade. É fascinante e aterrorizante observar como o medo corrói as relações até que não reste nada. É o momento em que a confiança é devorada por dentro, e quando isso acontece, já não importa quem estava certo. O verdadeiro horror é perceber que a dúvida destruiu tudo muito antes da verdade ter qualquer chance de aparecer. Histórias de desespero, de sobrevivência e de limites quebrados. O cinema nos mostra que quando tudo o que temos é um instinto, a linha entre quem somos e o que nos devora se apaga. Talvez o verdadeiro terror nunca tenha sido o assassino, nem a dívida, nem a maldição. Talvez o verdadeiro terror seja descobrir que sobreviver cobra um preço. E quando ele finalmente chega, não existe maneira de sair ileso. E para você, qual dessas situações seria mais difícil de encarar? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais uma dose de suspense aqui no Suspensando.
Até o próximo mistério!